Um estudante comum se vê envolto por um círculo mágico e renasce em um mundo de fantasia junto com sua amiga. Os dois descobrem que têm habilidades muito acima do padrão e são levados para serem treinados por uma maga estranha. No entanto, o protagonista não aprende a usar magia e paga um alto preço vendo seus amigos à beira da morte. Ele vai fazer algo para salvá-los e você vai descobrir o que durante o vídeo. Lembrando que o nome do anime vai estar na descrição do vídeo. A história começa com uma batalha acontecendo em um time de magos dando um cacete nos soldados rivais. Em uma narração, um garoto diz que não esperava estar ali, pois há 2 semanas atrás ele só era um garoto normal, e o anime mostra o que aconteceu 2 semanas antes, onde ele e a amiga de infância dele estavam andando de boa pela rua a caminho da escola e de repente uma folha passou pela orelha do protagonista Taichi falando o nome dele com voz de loli. Japonês é bicho retardado, né, velho? Até uma folha eles botam voz de loli. O Taichi salva a sua amiga de infância Rin de um retardado de bike mexendo no celular e logo depois ele se vê envolto por um círculo mágico super genérico. Não sabendo o que era, ele empurra a Rin pra fora do círculo e manda um dos piores diálogos que eu já vi na minha vida, dizendo que isso parecia ser algo de um jogo. O cara é tão viciado que já imagina tá indo pra dentro de um jogo. Não é bem isso, mas é quase. Eles vão parar em um lugar estranho e deserto, sem nada por perto a não ser vegetação, e eu digo eles porque a Rin vai junto com ele. É aí que a gente descobre que o Taichi é um gado de nível ultra, porque um cavalo cracudo com dente podre aparece e ele diz pra Rin fugir, porque ele iria distraí-lo se sacrificando por ela. O cara quer se sacrificar por uma mina que não é nem namorada dele, mano. Esse aí merece o selo rei do gado. No entanto, ele não precisa falecer, porque é salvo por um grupo de aventureiros que após derrotarem o cavalo fazem uma fogueira e conversam com eles. Eles perguntam se eles não são dali e eles respondem que não. Conversa vai, conversa vem, e o Taichi pergunta se não seria pedir demais eles os levarem até a cidade ali perto, e eles concordam em ajudá-los sem problemas. Logo após a conversa, a Rin vira o rosto pro lado, emburrado, e o carequinha diz pro seu parceiro não fazer perguntas pessoais a eles, mas não é por isso que ele tinha ficado assim. O Taichi descobre que era porque ela ficou braba por ele ter dito que se sacrificaria por ela mais cedo e fala pra ele nunca mais fazer uma besteira dessa. Em seguida, os dois fazem as pazes e a cena corta pro dia seguinte, onde eles são levados à cidade e ainda ganham um dinheiro do grupo de aventureiros que vão embora em seguida. Eles procuram a guilda de aventureiros para se registrarem, mas chegando lá e fazendo o clássico teste onde eles botam a mão na bola, quer dizer, na bola de cristal, eles descobrem que seus poderes são absurdamente altos e o mestre da guilda chega ali e dizem para eles irem junto com uma garota chamada Miura até um certo lugar para receberem o conselho que eles precisam, e fala que eles não se tornariam aventureiros se não fossem até lá. Eles acham isso estranho, mas a Miura pergunta se eles não confiam nela. Eles nem te conhecem, sua maluca. Eles são levados para esse tal lugar e lá encontram uma moça doida que é uma maga muito braba e ela dá uma espécie de madeira mágica ou sei lá que permite que eles testem seu poder mágico, e o resultado impressiona a maga, que diz que eles poderiam ser aventureiros mas antes seriam treinados por ela. O episódio termina com 2 homens misteriosos conversando, onde um deles pergunta se a invocação foi sabotada e o outro fala que sim, mas como o usuário era muito poderoso, o feitiço se ativou mesmo assim. Ele menciona sobre os perdidos de outro mundo, insinuando que estava atrás deles. A cena corta com Taichi descobrindo que tem capacidade mágica de 120 mil e poder mágico de 40 mil, e a Rin capacidade de 37 mil e poder mágico de 5 mil. Claramente o Taichi tá de hack. Para efeito de comparação, a Lemia, que é a maga braba, diz que ela é a maga mais forte do reino e tem 40 mil de capacidade mágica e 6 mil de poder, ou seja, o Taichi é umas 6 vezes mais forte do que ela. Ativou o hack não foi pouco. Só sei que ele explica como a magia funciona, que os magos pegam poderes emprestados dos espíritos e existem 4 elementos, mas a maioria dos magos só podem usar um. No entanto, alguns magos raros aparecem onde podem usar múltiplos elementos, como é o caso da Rin, que nem sabia, mas pode usar todos os 4 elementos. O Taichi pergunta qual elemento ele usa, mas ela fala que não sabe, pois ele não é um mago e sim um feiticeiro. A diferença, segundo ela, é que feiticeiros usam o próprio espírito ao invés do poder dele, mas para isso acontecer, eles têm que formar uma aliança com os espíritos. A cena corta com ele e a Rin treinando o uso de magia, e o Taichi tava passando mal para conseguir ativar a sua. Enquanto isso, a Rin tava lá tranquilona dominando sua magia de fogo. Após o treino dela, ela vai ver como o Taichi tava se saindo e ele fala que não conseguiu nem mesmo ativar seu poder mágico. Ela tenta o ajudar, mas ele nem foca nas palavras dela, e sim naquela folha que mais uma vez passa por ele, falando com ele e o ensina a ativar seu poder mágico, o mostrando onde ele deveria focar. O Taichi consegue ativar fazendo sua mão brilhar e pergunta se a Rin conseguia ouvir
uma voz ali com eles, mas ela diz que não, mostrando que só ele ouvia mesmo. Ele entra pra casa animado, pois agora poderia jantar, e a cena corta pra de madrugada, onde a Miura vai pra fora por não conseguir dormir e encontra a Lemia ali. Ela pergunta o que a Lemia acha dos dois e do poder absurdo deles, e ela fala que com certeza eles não são normais. A Miura pergunta a ela se ela sabe de alguma coisa e ela responde que tem as suas suspeitas. Também diz que elas vão treiná-los por mais 3 semanas pra deixá-los prontos pra sair se aventurando por aí, pois eles são perigosos só de existir, então se descobrissem seus poderes, eles só vão se meter em problemas, por isso elas precisavam ensiná-los a sobreviver sozinhos antes disso acontecer. A cena corta com uma garota misteriosa rezando pra Deus abençoar os dois, então aparentemente essa garota os conhece. Como ela não aparece mais no resumo, eu vou dizer quem ela é a mina que invocou eles ali. Em seguida, o anime mostra o Taichi lutando contra um lobo, o derrotando facilmente. Ele olha pra floresta e vê uma cortina de fumaça, imaginando que a Rin tava arregaçando todo mundo com sua magia, e realmente ela tava. Os dois acabam encontrando aquele cavalo cracudo de antes, mano, da mesma espécie, tá ligado? Chamado de cavalo de obsidiana. Mesmo inimigo que o Taichi encontrou mais cedo e fez a gadice dele, cê tá ligado do que eu tô falando. E agora eles têm a vingança deles, derrotando facilmente esse cavalo cracudão. A cena corta com eles jantando e a Lemia explicando que vai mandar eles em uma aventura sozinhos, mas antes ela explica que eles são conhecidos como perdidos, e que de vez em quando um aparece ali naquele mundo. Ela fala que tem duas teorias, uma delas sendo que eles são de outro mundo e foram invocados ali por uma invocação mágica ou coisa do tipo. Eles confirmam que sim, perguntando como ela sabe disso. Ela revela que percebeu isso pelos trejeitos deles e o jeito que eles falavam, mas diz que existem poucos magos capazes de mexer com o espaço-tempo e invocar alguém de outro mundo. Mas o Taichi fica feliz ao ouvir isso, dizendo que se existiam poucos, então era mais fácil encontrar quem os levou lá. A cena corta com o Taichi agradecendo a Rin por ter ido pra aquele mundo junto com ele e fala que já teria falecido se não fosse por ela. Após ela ir embora, ele ouve aquela voz chamando o nome dele mais uma vez e dizendo que eles se encontrariam logo. O Taichi já tava brabo com essa voz, mano, quase mandando ela tomar naquele lugar. A cena corta com o Taichi em um campo e aquela voz o chamando. Ele acorda e percebe que isso foi só um sonho, então abre a janela e em uma narração explica que ele e a Rin começaram sua jornada de aventureiros e acabaram se tornando ranquier, fazendo missões simples e se acostumando com esse novo mundo. Eles são chamados na guilda de aventureiros e o mestre da guilda passa uma missão de descobrir o que estava acontecendo em uma certa cidade onde carruagens trazendo mercadorias estavam sendo roubadas e contrabandeadas na favela. Chegando lá, eles veem que o preço de uma fruta estava extremamente caro e o vendedor diz que esse era o mínimo que podia fazer porque estava chegando pouca mercadoria na cidade. E ele teorizava que era porque monstros estavam atacando e roubando as suas mercadorias. Após sair dali, o Taichi e a Rin falam que isso pode ser verdade e começam a investigar. Alguém misterioso os observava de fundo e o anime mostra eles entrando em um bar na região cheio de homens claramente suspeitos. 999% de chance de serem criminosos, ou seja, eles vieram no lugar certo, ou talvez não. Eu digo isso porque eles, após interrogarem os criminosos sobre a mercadoria sendo contrabandeada pra lá, eles dizem o que sabem, mas não mencionam nenhum nome em específico, deixando o Taichi e a Rin sem muita informação. Eles acham suspeito porque nem ferrando que aquela meia dúzia de gato pingado iria derrotar aventureiros de rank D. Pois sim, alguns rank D já tinham falhado nessa missão antes deles, e eles percebem que estavam sendo seguidos e são emboscados por um grupo de assassinos. Eles ficam animados, pois pensam que poderiam pegar informações com eles e os derrotam facilmente. No entanto, uma delas joga uma bomba de fumaça e fogem com os outros, deixando uma delas pra trás. O Taichi fala que com certeza eles eram assassinos profissionais querendo os matar, pois até deixaram uma companheira pra trás e decidem levá-la pra guilda. A cena corta com essa assassina acordando numa prisão e o mestre da guilda dizendo que a vida dela foi poupada pelo Taichi. Em certo momento do anime, ela se pergunta por que ele fez isso por ela, e ao entrarem na guilda, eles encontram a Miura, que os parabeniza por concluir a missão e terem subido pro rank D. Eles explicam a situação pra ela sobre o aumento de preço das coisas, contrabando e tal, e ela diz que poderia os ajudar e decide formar um grupo com eles. Ela explica que as frutas vendidas no comércio estão crescendo normalmente, mas alguém as estão roubando secretamente. E os fazendeiros não podem interferir, pois eles têm um mago poderoso os protegendo, no caso, protegendo os criminosos e tal. Ela explica que conseguiu uma missão de pegar os culpados por trás disso e eles vão até as montanhas onde conhecem os clientes. Eles vão andando enquanto os clientes apresentam as árvores que dão frutos vendidos no comércio e não demora muito para serem atacados por alguns javalis e um ogro gigante, mas eles os derrotam facilmente. Durante a noite, a Miura fala que alguém os mandou, pois esses monstros não vivem nessas florestas e juntos eles fazem um plano para pegar os criminosos. O episódio termina com uma cena bizarra acontecendo,
onde uma maga estava eliminando vários monstros pequenos na floresta e absorvendo o sangue deles ou algo parecido, dizendo que isso seria o suficiente para alimentar aquilo, o que quer que isso seja. A história continua com eles adentrando na plantação e descobrindo uma pegada que levava a um acampamento dos bandidos. Eles encontram os bandidos e os derrotam facilmente. O Cassim, que era quem solicitou o trabalho, os agradece e mais uma vez aperta a mão do Taichi. E de novo, nota que a sua mão era macia demais para quem trabalhava no campo usando as mãos, e ele até tenta dar desculpas para isso, mas após o Taichi dizer que ele sabia que os ogros e os orcs estavam ali, ele finalmente revela sua identidade, revelando ser um vilão e estar por trás disso tudo. Em seguida, aquela maga doidona de antes aparece ali, mostrando que ela e o Cassim trabalhavam juntos, e uma batalha se inicia onde a Rin e a Miura ficaram contra a maga e o Taichi ficou contra o Cassim. A batalha dá sequência com a Rin atrasando a maga enquanto a Miura ativava sua melhoria corporal. A cena corta pro Taichi e pergunta se esse cara lutaria desarmado contra ele, mas ele responde que não e sumona o que ele chama de Frost Element, um monstro de gelo que não pode ser atacado, mas pode atacar e deixa o Taichi com dificuldades. Enquanto isso, na batalha da Rin, ela e a Miura estavam tendo dificuldades. O Cassim estava de saco cheio de brincar, então resolve mandar seu monstro comer aquela bola de sangue estranha que a maga absorveu dos monstros que ela matou algumas cenas atrás, e isso faz esse monstro ficar muito mais forte. A cena corta com a Miura e a Rin sendo derrotadas. Elas, no entanto, dizem que iriam voltar pro básico, mostrando que só estavam testando uma nova estratégia e conseguem derrotar essa maga. No entanto, o Cassim aparece ali forçando elas a se render, mostrando o Taichi derrotado. Ele tenta se levantar, mas leva um pisão do monstro, fazendo ele apagar. Ele acorda em outro local, um local estranho, e ouve uma voz de uma garota perguntando se ele queria poder. Essa voz era aquele espírito, um espírito do vento, e ele responde que sim, mas a espírito diz que faria uma exceção a ele para dá-lo aquele poder, e ele sentiria uma dor que era como a morte. Ele aceita mesmo assim e acorda com um poder de vento absurdo, facilmente derrotando aquele monstro e arrancando um braço do Cassim, que consegue fugir junto com a maga. O episódio termina com a maga perguntando se ele conseguiu o que queria e ele respondendo que sim, mas dizendo que aquele jovem, se referindo ao Taichi, era mais poderoso do que eles pensavam. Bom, esse foi o resumo de Isekai Cheat Magician. Esse vídeo aqui é só um teste, tá? Eu quero testar um novo estilo de thumbnail no canal e eu escolhi esse anime, então caso esse vídeo vá bem, pode pedir parte 2 que com certeza eu vou trazer, cara, mas esse anime é horrível, tá? Então não quero fazer parte 2. Então se tu quer, cara, quer muito, por algum motivo gostou do anime, comenta bastante, me mostra que vale a pena assistir mais 4 episódios desse negócio horrível e genérico. Eu não tô afim, mas eu não faço pelos inscritos, né? Então, cara, comenta bastante se quiser parte 2 e deixa teu like. E é isso aí, valeu por assistir, falou!